Então, dando continuidade ao tema, para quem não se situou, estamos comentando a respeito de prazos, e aí cabe falar a respeito do artigo 218, parágrafo 3º, que trata do prazo supletivo ou residual. Então, vejam só. Então, se a lei ela fixa um prazo para a prática do ato processual, por exemplo, artigo 335, 15 dias úteis para o oferecimento da contestação. Então, a parte ela deve observar o prazo legal para a prática do ato processual, sob pena de preclusão temporal. De outra forma, se a lei é omissa e o juiz fixou um prazo para a realização do ato processual, a parte deve observar o prazo judicial fixado pelo juiz. Então, o juiz, diante da omissão da lei, ele fixou o prazo de 10 dias para que a parte se manifeste sobre os documentos anexados pelo seu adversário. Então, a parte deve observar para a realização do ato o prazo fixado pelo juiz. Na omissão da lei e diante da omissão do juiz em fixar o prazo, aplica-se o prazo supletivo de 5 dias, assinalado pelo artigo 218, parágrafo 3º. Então, se a lei não estabelecer o prazo e, igualmente, o juiz não estabelecer o prazo, o ato processual deve ser praticado, observando o prazo supletivo residual de 5 dias estabelecido pelo artigo 218, parágrafo 3º. Sobre a possibilidade da renúncia do prazo, o artigo 225 expressamente prevê a possibilidade da parte renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor. Para que essa renúncia seja válida, não há necessidade de justificativa. E também não se discute a natureza do direito debatido no processo, se disponível, se de natureza patrimonial ou particular, porque efetivamente não se está abrindo mão do direito material, e sim abrindo mão da faculdade de se praticar um ato processual no prazo assinalado. Igualmente, se a renúncia for praticada pelo advogado que representa a parte, não se exige dele poder especial na procuração para renunciar ao prazo, tendo em vista que ele está apenas renunciando ao prazo e não renunciando ao direito material pertencente à parte. Então, como exemplo da aplicação do artigo 225, eu posso colocar para os senhores uma situação em que a parte, durante o prazo para apelar de uma sentença que lhe foi desfavorável, atravessa uma petição para o juiz comunicando, que não vai interpor o recurso. Então, com essa iniciativa, ela permite o trânsito em julgado da sentença e o avanço para a fase posterior, que é a fase de cumprimento da sentença. Então, existe a possibilidade, da renúncia do prazo estabelecido em favor da parte, desde que ela faça essa renúncia de forma expressa. É isso que podemos compreender da leitura do artigo 225 do Código de Processo Civil. Na sequência, o artigo 227, ele trata do excesso de prazo por parte do juiz. Nós já aprendemos que todos os prazos que são estabelecidos no CPC para a prática de atos por parte do juiz são prazos ditos impróprios, ou seja, que se descumpridos não acarretam nenhuma sanção de natureza processual.
Apesar de impróprios, ou ainda que sejam impróprios, o artigo 227 expressamente permite o excesso de prazo pelo juiz, desde que se dê por um motivo plenamente justificado. Então, o motivo plenamente justificado, né, alegado pelos juízes, tem sido, né, o excesso de processos judiciais sob sua responsabilidade. Essa é uma realidade. Né? É muito grande, infinitamente grande, o número de processos que tramitam em todas as instâncias da Justiça Nacional. Então, os juízes eles têm justificado, né, o descumprimento dos prazos, né, o excesso dos prazos, né, em razão da grande demanda, do grande volume de serviços a que são submetidos. É certo que não basta apenas ao juiz, né, fazer referência ao excesso de serviço. Né? Então não basta ele apenas fazer uma referência ao motivo justificado. Por força, né, em respeito ao princípio da motivação, ele deve alegar e comprovar esse motivo justo por ele alegado, sob pena dele sofrer consequências, não de ordem processual, mas, por exemplo, aquele juiz que sistematicamente descumpre prazos, ele não se qualifica para promoções por merecimento de entrância para entrância. Se eventualmente o juiz descumprir prazos, né, por inércia, por desídia, ele pode ser responsabilizado, né, individualmente pelos prejuízos que ele gerou para a parte, né, para uma das partes, em razão do descumprimento dos prazos. Ok? Então é isso que nós tínhamos para o momento. Um grande abraço, fiquem com Deus e sejam muito felizes.